E hoje nós temos a honra, né, de receber aqui no nosso Tertúlia, né, que é um projeto que a gente tem todo o carinho do mundo por ele. Então, é com muita alegria que a gente recebe você aqui, está aqui com a gente, Betim, mesmo que for online, mais uma vez, né? Que sempre nos trouxe muita alegria a sua presença. Então, quando nós pensamos nesse tema da leveza na literatura, eu acho que a gente pensou partindo mesmo do seu livro, dos seus livros, né? Dos seus livros. E esse foi escolhido também por ter esse tema e ter esse título. A gente pensou logo nele para abrir esse ano de leituras, e nos dá uma alegria muito grande poder dividir, né, um pouquinho com você desse tempo, do seu tempo, que eu sei que é um tempo muito corrido, mas para falar de leveza com você nesse momento de pandemia, eu tenho que dizer a vocês que nós fomos privilegiados, né? Nosso grupo está sendo privilegiado por esse momento, tá? Então, não tem como mais, assim, te agradecer nesse momento dessa alegria que você nos proporciona, estar conosco. Eu quero pedir que você fale um pouquinho, né, do seu livro. Já vou até tecer um comentário, falar um pouquinho do processo de criação desse livro, que foi escrito antes, né, num mundo que a gente conheceu lá atrás, que é antes da pandemia, né, porque eu acredito que a gente vai viver em um mundo diferente, mas que durante a leitura a gente vai encontrar, e se esquece que ele foi escrito lá naquele momento. A gente pensa nele no momento de agora, dessas angústias, né, das nossas carências todas, desse momento de pandemia, de distanciamento social, de afastamento. Então, como que ele nos diz, né, toca nosso coração como se ele fosse escrito agora. Além disso, até os termos, né, que a gente vai lendo no livro, empatia, que não era um termo muito usado, não era muito comum da gente usar, e outros tantos que você vai dizendo, e que nos faz sentir do momento agora, né? Eu fico pensando, será que essa nossa carência, como que se percebe isso antes de a gente viver esse momento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Quero te pedir assim, para você falar durante um tempo, que nós vamos cronometrar, e deixar um pouquinho para a gente conversar, para você conversar com os participantes. Tá? Claro. Vou falar um pouquinho. Ô, Leila, e a gente transforma pode interromper um pouquinho? Sim. Oi, Sim. É porque nós gravamos a reunião para depois disponibilizar, tudo bem? Tudo. Então, tá Acho que esse tipo de coisa não tem problema, não. Palestra que a agência de palestra não deixa gravar, tá. Mas esse tipo de evento não tem problema. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Cristina, eu acho que primeiro quero agradecer. Eu tenho um carinho imenso por tudo que se relaciona ao Salão do Encontro. Fiquei conhecendo há alguns anos, e cada vez que eu visitava o Salão do Encontro, era uma coisa de uma emoção que eu levava uns dias para processar, né? Sempre saía aos prantos, chorava tanto que sentia vergonha, de tanta choradeira, né? E é um trabalho maravilhoso. Então, assim, tudo que é ligado ao salão, né, é uma coisa muito especial para mim. Eu acho que tem um microfone aberto aí. É o do Joaquim. Então, primeiro, dizer isso, que é um convite especial para mim, e que eu agradeço muito, 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 nesse momento, vocês me chamarem para participar dessa tertúlia, né? E para falar de leveza, que é um tema que já causava estranhamento lá atrás. Porque quando eu decidi escrever o livro sobre a leveza, eu sempre conto isso. Eu tinha feito um livro sobre mulheres, a editora Globo me chamou para uma reunião lá em São Paulo, e o livro das mulheres tinha dado muito certo, aí eles pediram para eu sugerir um tema ligado à qualidade de vida. Eles estavam querendo escrever alguma coisa sobre qualidade de vida. E aí, naquela hora, me veio leveza.
E eu vi que teve um estranhamento na sala de reunião, que quando você fala leveza, dá a impressão que é aquela coisa muito alienada, né? Então, essa coisa, hoje está usando muito o termo positividade tóxica, né? Esse exagero de positividade, e a vida é bela, e vamos ser leves, e você pode, e eu me amo, e tanta coisa, esse excesso de coisa positiva, né? E como se estivesse nas nossas mãos ter vidas efervescentes, né? Como se estivesse no nosso controle. Eu não queria nada disso, de jeito nenhum. Eu queria falar de uma leveza de pés no chão, uma leveza realista, uma leveza que convivesse com as nossas angústias, nossas dores. Afinal, eu me trato de depressão e síndrome do pânico há mais de 30 anos. Né? Então, eu jamais escreveria um livro sobre uma leveza que não existe, que é uma leveza artificial, fabricada, uma coisa meio Disney, né? Então, eu expliquei lá na editora e falei, não, é de uma outra leveza que eu estou querendo falar. E por quê? Né? É o que eu falo no começo do livro. Porque nós estamos vivendo uma cultura em que a grande obsessão é o peso do corpo. Quantos quilos o corpo pesa, né? E essa obsessão com dieta, essa coisa meio louca, eu estranho isso demais, nunca embarquei nisso. Então, assim, quantos quilos o corpo pesa e a alma, o avesso, ao Deus dará, né? Só engordando, só engordando. Então, você vê criaturas magérrimas com almas obesas, né? Essas pessoas que ficam arrastando peso, né? E eu queria escrever exatamente porque eu acho que viver é tão pesado, a condição humana é tão difícil, né? O mundo é tão pesado. Se além disso a gente ficar fabricando um peso adicional dentro da gente, a conta não fecha, fica inviável, né? Então, eu queria falar de posturas, valores, comportamentos que pudessem nos ajudar a diminuir esse peso que a gente carrega. A gente nasce carregando um peso interno e vai morrer carregando esse peso. Faz parte do existir, faz parte da condição humana. Mas tem um peso que a gente fabrica a mais, né? Me lembrando de uma amiga minha portuguesa, Helena Marujo, que eu até entrevisto no livro, uma psicóloga, que ela fala, a gente tem que aprender a desdramatizar muitas coisas na vida. Porque a vida já tem uma carga de drama considerável, né? Agora, o que a gente não pode é transformar em drama o que não é drama. E passar pela vida arrastando corrente, né? Então, depois que eu expliquei que seria essa leveza não alienada e não alienante, né, a editora deu o ok e eu fui fazer o livro. E é o que eu sempre digo, eu nunca pretendi fazer um livro para ensinar as pessoas a serem leves. Eu queria aprender, né? Eu não estava ali para dar receita para ninguém, eu queria aprender a viver de uma forma mais leve. E, ao mesmo tempo, com muito medo de fazer um livro meio de autoajuda. Eu não tenho nada contra a autoajuda, mas eu não queria dar receita de bem viver. Porque uma pessoa lidando com depressão, com pânico, como que vai sair dando receita de bem viver? E também eu não acredito nesse tipo de receituário. Eu não acredito nessa reflexão prescritiva do faça isso, não faça aquilo, né? Porque eu acho que viver é um exercício absolutamente subjetivo, né? O que serve para uma pessoa não serve para outra, as perguntas são únicas, as respostas são únicas, né? E eu me lembro que eu estava começando a escrever o livro, estava encaminhando o livro e mandei para o meu sobrinho, o Marcel Souto Maior, que é jornalista, que fez a biografia do Chico Xavier. Falei, Marcel, será que é autoajuda? Será que isso que eu estou fazendo é autoajuda? Ele falou, tia, existem autoajudas e autoajudas, né? Então, tem uma autoajuda que é comercial, que pode ser mal intencionada, e tem um outro tipo de reflexão que é bem intencionada e que não pretende dar fórmula para ninguém. Então, você tem que ficar tranquila com isso, porque eu morria de medo do livro passar essa ideia de receituário. E aí fui atrás de quem pudesse me ajudar a achar as respostas. Eu queria que fosse o livro de uma jornalista. Eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, adoro essa área tanto que eu estou fazendo
essas aulas do Christian Dunker, né, que é psicanalista, adoro essa área, mas eu não tenho formação nenhuma, né, nem em psicologia, nem em psicanálise, nem em sociologia, nada disso, né. Então, eu falei, é o livro de uma jornalista que vai sair entrevistando as pessoas, e assim eu fiz. Conversei com todo tipo de pessoa, que é a coisa que eu mais amo no mundo, é conversar, é arrancar as coisas das pessoas e passar para frente, né? Ver o que elas têm de interessante para dizer e levar para outras pessoas, né? Eu gosto de fazer esse casamento entre o entrevistado e quem está lendo ou quem está ouvindo, né? Afinal, no meu programa, Leila Entrevista, foram mais de 1.600 entrevistas, né? E se você não gostar muito dessa conversa, você não faz 1.600 entrevistas. Eu amava, aquilo era a minha vida. Parei para cuidar da minha mãe. Então, eu fui fazer isso que eu gosto, que é sair atrás de respostas. Fui aos Estados Unidos, fui a Portugal, fui à Holanda, né, nas universidades, conversei aqui no Brasil, conversei com Cortella, conversei com a Denise Fraga, que é uma amiga querida, né, atriz, conversei com pessoas anônimas, digamos assim, com coisas tão interessantes para dizer, e aí fui fazendo a soma dessas reflexões e pondo um pouco das minhas próprias reflexões no meio, e fiz um livro da forma mais despretensiosa possível, que é como eu sempre faço. Eu falo que eu não sou uma escritora, eu sou uma jornalista que publica livros. Que para você ser uma escritora, se considerar uma escritora, eu acho que tem que ter um frescor na linguagem, uma inventividade na linguagem, você tem que trabalhar a linguagem. Eu não faço nada disso, eu escrevo como se eu estivesse fazendo uma matéria para uma revista. Não gosto de ficar relendo texto, de ficar mudando texto. E então eu fiz esse livro A Arte de Ser Leve, assim, como se fosse uma longa reportagem. E a resposta foi surpreendente, porque é um livro que já vendeu mais de 120 mil exemplares, e as mensagens que eu recebo, né, assim, meu cardiologista indicou esse livro, minha psicóloga me deu o seu livro para ler, e eu falo, gente, eu, uma pessoa tão mal resolvida, tão incompetente para viver, e agora o meu livro está sendo receitado por psicoterapeuta, por cardiologista. É a grande ironia da vida, mas também é uma coisa muito bonita, né? Eu sempre falo, sempre agradeço a Deus por essa possibilidade da minha incompetência para viver, ajudar as pessoas, de certa forma, a terem mais destreza com a vida, né? Ou a pensar, né? Talvez um pouco mais sobre a vida. E então, assim, é um livro que tem me dado muitas alegrias, ele me surpreende sempre, né? E acho que o começo da conversa é esse, Cristina. Agora vamos conversar aí. Esse momento, né, que eu queria que você falasse um pouco também desse momento que a gente está vivendo, eu fico pensando que mesmo com o afastamento, né, a gente está em um certo distanciamento, não temos mais aqueles eventos sociais em que nos deparávamos com as pessoas e era observado a grosseria, ou a gente era vítima de alguma delas, tanto no trabalho também, que a gente vive um momento diferente, né, do que você, das entrevistas que você coloca para a gente, daqueles momentos que você coloca no livro para a gente. Mas hoje a gente tem redes sociais, né, e a gente percebe que há também, eu fico pensando, existe um outro tipo de agressividade, né, que não passa mais pelas palavras, por aqueles gestos do mal-humorado, do azedo, né, mas que a gente passa por elas também, né, essa questão do cancelamento e um monte de coisas. Então, será que essa agressividade, esse mau humor, essa falta de gentileza, né, ela mudou também, né? O ser humano sempre encontra novas formas para se agredir e se maltratar, né?
É impressionante a nossa adaptabilidade. O que é uma pena, o que é lamentável, né? Porque se a gente pudesse usar novos meios para se comunicar de formas mais interessantes, mais ricas, né? Mas o Milor Fernandes que falava que depois que o ser humano inventou os meios de comunicação à distância, que ele descobriu que o problema da comunicação é de perto, né? E então tem uma coisa que seja qual for a ferramenta que você vai utilizar, seja qual for a plataforma, seja online, seja presencial, né? Tem uma coisa aí que é conteúdo, que é essência, que é caráter, que é índole, tudo isso misturado, né? E que, às vezes, as pessoas... É isso que está mal resolvido. Então, você trabalha numa empresa, você tem um chefe, às vezes, que te humilha, que te maltrata, você tem um colega que te dá patada, ou você dá uma patada nesse colega, né? De repente, aquela empresa para tudo por causa da pandemia, você começa a trabalhar de casa, tudo online, tudo virtual, e aí as pessoas, às vezes, transferem para esses novos meios, para essas novas possibilidades, aquela agressividade que estava dentro da empresa, aquela arrogância, aquela prepotência, né? E eu acho uma pena, Cristina, porque eu acho assim, a gente acreditou no começo da pandemia que esse fosse um momento pedagógico, que esse fosse um momento que fosse nos ensinar muito, né? E já tem já tem mais de um ano, e eu não sinto esse aprendizado, né? Era aí que eu queria chegar. Se você acha que vai mudar alguma coisa, qual que é a sua percepção? Olha, eu vou citar uma pessoa que eu tenho citado muito, porque eu acho que ele dá o resumo da ópera, que é um professor da Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, José Garcês Guirardi. Eu tinha visto uma entrevista dele, entrei em contato com ele, a gente conversou pelo WhatsApp, e o José Garcês, ele fala o seguinte, que trauma não é garantia de mudança, para ninguém. Porque às vezes as pessoas acham, nós estamos passando por um trauma como se fosse um processo mágico, né? Vamos sair melhores. Ele fala, não. A pessoa pode viver um grande trauma, como a gente está vivendo, sair melhor, sair do mesmo jeito, ou sair até pior, né? É o que ele diz, tudo vai depender das escolhas que a gente fizer a partir desse trauma. Então, não tem mágica, não é, nós estamos vivendo esse sofrimento e vamos sair melhores? Não. Nós estamos tendo a chance de fazer uma reflexão única, que talvez não se repita, não nessas proporções, né? E agora, a partir dessa... Primeiro que a gente tem que refletir, porque tem muita gente que corre o risco de passar na superfície, de surfar na pandemia, né? Sair do mesmo jeitinho, como a gente diz aqui. Ou então tem pessoa que não quer mesmo refletir, ou porque não quer, ou porque não dá conta, mas não está afim da reflexão. Então é muito pouco provável que ela saia melhor, né? Então eu acho que são muitas variáveis que estão aí, sabe? Agora, que a oportunidade está aí, e é imensa, não tenha dúvida, né? Eu gosto muito, tem um vídeo da Cris Guerra, você falou aí da Cris Guerra antes da gente começar, um vídeo da Cris que eu acho fantástico, que ela fala que o destino turístico mais visitado do mundo não é Paris, não é Bangkok, não é Veneza, é o fundo do poço. É o destino mais visitado do mundo, né? Só que é o que a Cris fala, as pessoas não contam, não gostam de contar que foram ao fundo do poço. E a Cris fala, gente, não tem problema nenhum ir ao fundo do poço, o problema é você ir ao fundo do poço e não aproveitar a viagem, né? Eu li isso também. É o que ela fala, o fundo do poço, lá a gente tem uma visão privilegiadíssima para nós próprios, né? A chance de aprender. E isso que a gente está vivendo agora é uma excursão ao fundo do poço, né? E uma excursão por tempo indeterminado. Nós saímos, aproveitar. Para fazer uma viagem uma semana, saímos com a necessaire, com a malinha de mão, e essa viagem já está durando mais de um ano, né?
Acho que deu tempo de mudar e voltar a ser o que era, ou então piorar. A oportunidade, depois de desse mergulho, dessa imersão, né? A oportunidade é fantástica. Agora, vai depender de cada um de nós. De novo, José Garcês, ele fala, o sofrimento por si só não muda ninguém. O sofrimento é só sofrimento. A gente é que tem que ter a capacidade de aprender com ele e crescer a partir dele, né? Então, não sei, eu queria ser mais otimista, sabe? Eu queria pensar que a gente está aprendendo muito e vai sair melhor. Mas aí eu olho as notícias nos sites de notícias e vejo os comentários lá, a carga de ódio, a carga de agressividade. Exatamente. Né? A capacidade de você demolir uma pessoa sem saber mais nada sobre ela. Né? Palavras ferinas, palavras pesadas. Né? Eu falo, ai, ai, ai. É isso que a gente vai levar para outra margem do rio, né? Leila, exatamente isso, né, que eu queria que você tocasse. Só porque você falou de escolha, tem até uma coisa que eu marquei aqui, vou até falar para a gente já passar para a conversa, que tem um tanto de gente levantando a mão querendo falar, tá? E que a gente tem que aproveitar muito sua presença aqui. Ferrucci, assim que pronuncia? Gentileza é o Piero Ferrucci. Isso, o lá italiano. na página 57, que a gentileza é uma questão de escolha. Você acabou de falar isso, reforçando ainda mais, né? É uma questão de escolha, né? A gente tem oportunidade. E vamos ver aqui. Pessoa que quiser falar, levante a mão, por favor. Mas tem uma pessoa que levantou a mão. Rosália Delgáudio. Cris. Oi, só um minutinho. Só um minutinho, Rosália. A Anita quer falar. Sou eu, Rosinete. Rosinete. Eu estou anotando o nome de quem levantou a mão. Tem uma listinha aqui. Ali está a Adriana Mello. Depois que a Rosália falar. Aí a gente segue a lista, tá? Então, Rosália, você fala depois da Rosinete, que ela fez o registro, tá bom? Seja bem-vinda, viu, Rosália? Oi a todos, né? Leila Ferreira, boa noite. Eu tenho o seu livro, eu gostei muito, ele é maravilhoso, e eu vou ler de novo, porque eu vou ler de novo, eu tenho ele aqui, ó. Ah, que bom! A edição com o cabide e a bicicletinha na capa, né? Que eu adoro a história da bicicleta. Sim, eu ganhei ele, eu li e vou ler de novo, porque ele é maravilhoso. Porque no final aqui que eu li da capa no final, fala aqui uma frase aqui que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né, com a pandemia. Ou do que nunca vai descobrir. Lendo o livro, ri, me emocionei e fiquei com uma esperança danada em dias melhores. É o que a gente está esperando, né, Leila? Dias melhores, né? É a frase da Denise Fraga, né? Sim. Tá aqui na capa. Eu acho que da esperança a gente não pode abrir mão, né? Mas, de novo, eu vou citar o Milor Fernandes de novo, eu sou uma citadora compulsiva e do Milor mais ainda, que ele fala que a esperança tem que ter a audácia do desespero, né? Que a esperança é meio mansa, a esperança, às vezes, a gente acomoda, eu tenho esperança. O desespero, não, o desespero é arrojado, você faz coisa quando você está desesperada, que depois você fala, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Parecia que não era eu, não sei como é que eu dei conta, porque o desespero empurra a gente, né? O desespero nos joga para frente. Então, eu acho que nessa altura do campeonato, nós estamos precisando de uma esperança com a audácia do desespero, uma esperança mais obstinada, mais teimosa, mais audaciosa mesmo, né? Para a gente ter esperança em dias melhores. E é o que eu tenho falado muito, Rosália, eu acho que quando a gente fala essas reflexões que a gente tem feito durante a pandemia, de dias melhores, pessoas melhores, né? Às vezes a gente tem uma visão muito romântica, metas muito grandiosas, né?
E eu acho que a coisa vem no varejo, né? Então, a questão da gentileza que a Cristina falou. As pessoas às vezes acham que gentileza é bobagem, que é frescura, né? E não é. A gentileza é um dos combustíveis mais importantes das relações humanas, né? Um lugar onde não há respeito, uma família onde não há respeito, um ambiente de trabalho onde não há respeito, onde não há civilidade, onde não há delicadeza, quer dizer, o que você espera das relações pessoais ali? Elas naufragam, não tem como. É o que eu falo, a pessoa que quer qualidade de vida vai fazer pilates, vai no nutricionista, tenta dormir, medita e depois sai dando patada nos outros, né? Ou então aguentando levar patadas. Não tem como ter qualidade de vida. É essencial você ter a prática do respeito, da delicadeza, da civilidade, né? Não é à toa que tem muitas empresas dando treinamento, não é fazer campanha. Campanha, uma campanha de 3 dias, sejamos gentis, não envolve, né? Mas dando treinamento mesmo, eu sempre cito o exemplo da Cisco Systems, né, que fez um mega projeto chamado Operação Respeito, para treinar, acho que 40 mil funcionários, né, para fazer o básico, para cumprimentar quando chega, despedir quando vai embora, discordar sem bater boca, criticar sem humilhar, chamar a atenção sem jamais levantar a voz, e com isso eles economizaram milhões de dólares, porque num ambiente onde as pessoas se respeitam, elas adoecem menos e produzem mais, né? Como então que a gente pode achar que gentileza é bobagem? Então eu acho, quando a gente pensa na esperança em dias melhores, na esperança em pessoas melhores, eu acho que a gente tem que mudar a escala um pouquinho, né? O Alain de Botton, um filósofo, eu fiz um workshop com ele em Nova York, tem 2 anos. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que as pessoas são muito atraídas pelas grandes causas, né? Então, aquela pessoa que fala assim, meu sonho é ir um dia para a África, participar de um projeto para acabar com a fome no continente africano. E o Alain de Botton fala, magnífico, excelente, muito nobre, mas até você poder ir para a África, né? Trata bem a pessoa que está do seu lado. Então, nós sairemos melhores desta? Não, a gente não precisa ser Mahatma Gandhi, não precisa ser Madre Teresa de Calcutá, não tem que ser o Dalai Lama. Nós somos humanos, né? A gente esbarra em limites a cada segundo. Mas se nós pudermos ser pessoas que tratam melhor as outras pessoas, que respeitam as outras pessoas, que têm delicadeza, que têm empatia, né? A Cristina até citou a questão da empatia, eu falo no livro, mas eu falo, além da empatia, pode ter também simpatia, né? E eu sei que são conceitos, simpatia tem muitos sentidos, e um dos sentidos é muito próximo de empatia. Mas eu estou falando da simpatia nesse sentido bem comum mesmo, a pessoa que é agradável, que trata os outros bem, aquela pessoa que dá prazer de você estar perto dela, né? Que nunca vai ser o arrogante, o dono da verdade, o juiz de todas as causas, o azedo, o amargo, o mal-humorado, né? E então eu acho que sairemos melhores, de novo, a mesma pergunta, se a gente sair mais capazes da gentileza, já é um ótimo começo. Se além da gentileza você puder levar empatia, maravilhoso. E a gentileza e a empatia andam aí nos mesmos trilhos, né? E se além disso você puder levar um pouco de simpatia, porque simpatia já foi uma qualidade muito valorizada, né? Você falava, fulana é tão simpática, era um elogio. Hoje parece que a pessoa é meio boba. Ela é simpática, né? Meio bobinha. Porque está na moda ter uma postura antipática, assertiva, arrogante, né? E eu acho uma pena, porque a simpatia, eu não sei, eu acho que ela vai limando o mundo, ela vai tirando as arestas, sabe? E eu sempre cito o Ronaldinho Gaúcho, eu como boa atleticano, o Ronaldinho uma vez falou numa entrevista, ele falou, eu sou um feio simpático,
que com o tempo acaba ficando bonito. Ronaldinho Gaúcho, eu adorei, nunca pensei, nunca ouvi você citando Ronaldinho. Sou fã, quer dizer, sou atleticana e ele já jogou no Atlético, eu acho que ele tem umas tiradas boas, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, engraçado que eu estou pensando em um outro jogador de futebol, que é o Dari, o Dadá, né? Peito de aço, beija-flor, que eu cito no livro também. Porque quando a gente fala em simpatia, gentileza, bom humor, é muito fácil a pessoa ter uma imagem caricata disso tudo. Bom humor? Não, está falando para a gente ser alegrinho? Não, de jeito nenhum. Essa alegria excessiva, fabricada, artificial, de novo, a positividade tóxica, né? Eu quero quilômetros de distância disso. Então, não é esse bom humor caricato, Não, a gente, como diz meu queridíssimo Mário Sérgio Cortella, quem está feliz o tempo todo, quem se sente feliz, alegre o tempo todo, é porque não está entendendo nada, né? Que a gente não tem motivo para essa alegria toda, né? Então, Leila, Oi. só porque tem uma lista aqui de mãozinha levantada. Não, então deixa eu calar aqui. Não! Estou falando Talvez muito, até já tenha sido contemplado. Vai lá, Rosinete. Eu estou com medo do tempo de não dar tempo dessas pessoas falarem com você. Eu vou citar o nome de todo mundo em ordem, só para o pessoal ficar tranquilo e conferir se todo mundo que levantou a mão está na lista aqui, tá? Adriana Mello, depois Tom de Araxá, parece. Valquíria Araújo. Depois da Valquíria Araújo, Márcia Saraiva, Adriana Batista e Jéssica. Se houver mais alguém, pode continuar levantando a mão. Então, quem que é a primeira pessoa? Adriana. Oi, Leila, tudo bem? Adriana, tá boa. Saudades. Primeiro eu tenho que te falar que é um prazer tê-la na nossa live. Que chique, eu achei Imagina! Adriana já me ouviu muito, já sabe tudo que eu falo. O seu livro, meu livro, ele já rodou para tanta gente. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas já indiquei bastante. Ai, que bom! E eu quero dizer que você tá linda, você não mudou nada. Oh, lindíssima. Meu Deus! Fisicamente. Que coisa boa essa altura da vida ouvir esse tipo de elogio. Não, fisicamente linda, como sempre, né? Obrigada. Uma coisa que tem no livro, eu leio esse livro, eu reli agora, eu fico rindo o tempo todo. Eu adoro, eu rio muito, então é gostoso ler por isso, eu rio o tempo todo. Aí tem uma parte lá que eu me lembrei de mim mesma, que você fala assim, ai meu Deus, isso há 10 anos, né? Que coisa chata, eu tenho que ir ao lançamento do livro do amigo meu, ao restaurante do amigo meu que inaugurou, a visitar a minha sobrinha que nasceu. Que coisa chata, as pessoas não me dão tempo, eu não tenho tempo para mim, eu tenho a agenda lotada, eu tenho que fazer tudo que as pessoas fazem. Mas aí, isso não fui eu que falei, não. Não, desculpa, tá no livro. Você está citando o exemplo, né? Vocês vão falar, tô... gente, olha a Leila falando de gentileza e falando essas coisas. Eu estou citando um exemplo, que aí, daqui, você sugere isso no livro, que nós temos, né, há 10 anos, a gente tinha mais ou menos que fazer isso. Então, ai, meu Deus. Tem que ir, eu tem que aquilo. Tenho que ir ao restaurante que inaugurou, tenho que visitar o amigo, tenho que ir ao parque, tenho que fazer academia. Aí, assim, e tem que visitar um parente e tal. Então, hoje, estamos todos proibidos de fazer isso. A gente não pode visitar o parente, a gente não pode ir ao lançamento de um livro, né? Tá super complicado. E eu vou te confessar que há 10 anos atrás, quando eu li o livro, eu falava assim, graças a Deus que eu vou fazer 50, então eu não tenho que fazer igual minha mãe falou, eu vou aonde eu quiser, já posso fazer minhas escolhas. Só que hoje eu não posso fazer nada disso e a gente fica triste, né? E aí, o que você acha hoje, por exemplo, se você citou isso no livro, que às vezes nossa agenda era muito sobrecarregada, tínhamos vários compromissos a cumprir, né? Ficava muito complicado, então a gente tem que descomplicar. E hoje, como que você pensa, né? Já que agora, para mim, está muito complicado, né? Que eu não posso fazer nada disso. O que você acha disso? É uma grande ironia, né? Porque a gente tinha que fazer milhares de coisas, de repente você é privado de milhares de coisas, né? Uhum. Eu já tinha uma vida que era assim, a minha vida era viajar para trabalhar, né? Eu nunca gostei de vida social. Aliás, quando eu era jovem, gostava, mas
depois, a partir de uma certa fase, eu não gosto mesmo, eu gosto de ficar muito quieta. Eu cito num dos meus livros, que eu não lembro qual que é, a minha grande amiga Bernadette, aqui de Belo Horizonte, Bernadette Correia, arquiteta, que é uma irmã que eu tenho, e a Bernadette já me conhece tanto que ela me ligava e falava: Leila, eu estou ligando para te convidar para um almoço que vai ter aqui em casa sábado, e para falar que você não precisa vir, né? Porque essa é a amiga perfeita, ela me conhece, ela sabe que eu não quero ir, porque eu não quero ir em lugar nenhum. Eu não quero ir almoçar, eu não quero ir jantar, eu não quero sair para nada. Eu gosto porque também há muitos anos que eu trabalho, assim, não parando, indo de um lugar para outro, conversando com centenas de gente. Quando eu não estou trabalhando, o que eu quero? Calma, silêncio, sossego. Eu não quero ir a lugar nenhum. Sim, com certeza. Agora, mesmo eu que tenho esse perfil, no começo da pandemia eu falei, achei o álibi perfeito, né? Agora ninguém pode. Agora não é eu não quero, agora eu não posso. Me deram o álibi perfeito. Mas depois a gente começa a sentir mesmo, né? E aí, Adriana, eu acho que é um momento de recalibragem. Eu conversei com um professor de Oxford, que escreveu um livro sobre pausas, e a gente conversou muito pelo Zoom, e ele falou isso, que é um momento da gente recalibrar a vida agora, né? Então, é olhar para trás e pensar, quando podia, o que eu gostava de fazer de fato? O que era uma fonte de sentido, de significado? O que era uma fonte de desgaste? Do que eu estou sentindo mais falta? O que eu quero de fato fazer daqui para frente, né? Eu acho que é uma hora de colocar várias coisas na balança, porque a gente estava vivendo isso que você falou no começo, ter que. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, aliás, muita gente conserva isso nessa vida online durante a pandemia, né? Eu tenho que fazer um curso de língua, eu tenho que aprender a fazer pão, eu tenho que... eu tenho que, no começo, eu queria ler todos os livros, agora não estou lendo nada, mas vinha aquela coisa da cobrança, ter que, né? E, de repente, é a hora da gente pesar esses ter que, porque esse excesso de ter que faz a alma engordar, né? Esse peso da alma, essa alma que a gente nunca põe na balança, põe o corpo e não põe a alma, né? É extremamente calórico para a alma você ter que fazer milhares de coisas, sendo que 2/3 delas geralmente não te acrescentam, não te dão prazer, não dão prazer para o outro, porque se você estivesse se sacrificando para ajudar o outro, né? Mas às vezes a gente faz um tanto de coisa que não é bom para ninguém, que não acrescenta nada para ninguém, né? E depois você para e pensa. Então, eu acho que é isso, eu acho que os nossos ter que, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, né? A gente está meio que com uma lupa, ou pelo menos a gente tem a chance de olhar isso tudo com lupa agora, né? E ver o que a gente tem que, de fato. O que eu brinco sempre é que eu acho que a única coisa que a gente tem que mesmo é que ser legal. A gente está aqui nesse mundo, nesse planeta, para ser legal. Eu queria sugerir uma coisa aqui, só para a gente aproveitar mais o tempo. Cristina, eu fico até 8h10, porque a aula demora para engrenar, tem abertura, tudo. Eu fico super preocupada. Depois é que entra a fala do Christian para valer, então eu fico até 8h10. Tá. Então eu queria só, de repente, para poder agilizar um pouquinho, a gente ouve 2 perguntas, ou 3, e você responde na sequência? O que Obrigada, você acha? Pode ser isso? Obrigada a você, Adriana. Adriana, você desculpa eu interromper. E você também, né, Leila? É só porque eu fico muito preocupada com o tempo, tá? Vamos ouvir 3 perguntas? Pode ser, Rosinete? Pode ser. Próximo da lista, Tom. O Tom está presente? Estou sim, boa noite. Tom, a Valquíria e a Márcia. Pode falar na sequência. É o Tom primeiro? O Tom primeiro. Queria só apresentar o Tom, o tempo que eu fiquei morando em Araxá, cuidando da minha mãe. O Tom era o carteiro que levava correspondência na minha casa, e eu me encantei com a gentileza dele. Lembrei da minha mãe agora, Tom.
Ah, agora doeu. Vamos lá. E ele para mim, é o símbolo da gentileza, da capacidade de pensar nos outros. E aí depois eu descobri que o Tom escrevia, o Tom é cronista, o Tom é poeta, então eu falo que ele é o carteiro poeta, né? E vai publicar o primeiro livro dele agora, e é um ser humano da melhor qualidade. Meu amigo, a palavra é sua. Obrigado, amiga. Eu falei que ia ser bem sucinto, vou ter que ser mais agora por causa da emoção, porque senão as meninas vão me chorar. Primeiro, eu peço desculpa, o meu cavalheirismo deveria deixar todas falarem primeiro, mas eu quero ser bem rápido por causa do horário. E o que eu ia dizer era justamente isso. Eu conheci a Leila Ferreira, já famosa, a entrevistadora, desse jeito mesmo, entregando cartas. E aí, eu só quero deixar a minha gratidão e falar para vocês que não têm oportunidade de conhecer a Sara Chaense, minha conterrânea, eu tive essa sorte, que ela é exatamente essa pessoa que se mostra. Exatamente essa pessoa linda, especial e maravilhosa. A gente não é nada, não é rasgação de seda, é puro mérito mesmo. Então, eu nem vou me alongar, só te agradecer, minha amiga. Dou conta. Obrigada demais, Tom. Vamos para a próxima, senão nós vamos fazer uma dupla sertaneja. Valquíria Araújo. Cadê Valquíria? Márcia Saraiva. Márcia Saraiva está? Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Maravilhosa. Eu queria só, não quero perguntar, embora eu tenha muitas perguntas, mas eu quero aproveitar esse momento para falar da importância do livro, né, da Leila, para esse momento que a gente está vivendo. Não está fácil a gente dar risada, mas eu dei risada. E eu, de certa forma, eu viajei, porque no capítulo que ela fala de Catas Altas, eu já estive lá, né? Amei aquele clima, sabe? Aquela serenidade, né? E quando ela fala da cidade, nossa, mas parece que eu viajei para lá. E eu tenho o propósito de retornar para ver se ainda tem alguma rosa. Ah, que ótimo! Esperemos que sim, Márcia. Outra coisa é que no início eu comecei o livro com essa ideia que gentileza é bom, é bacana, eu gosto de receber, eu procuro ser gentil, embora eu fale muitas vezes, né, nessa questão, mas eu procuro ser, porque eu gosto. Mas me parecia, assim, uma coisa delicadinha, uma coisa que não é tão importante assim. Mas à medida que a gente vai lendo, quando a gente chega no capítulo que fala sobre a felicidade, a gente liga logo, olha, um dos itens da felicidade, uma das fontes, é a convivência. E a gentileza é extremamente importante para a convivência. E eu redescobri o Dada Maravilha. Fantástico. Porque eu tinha uma outra ideia dele. Assim, eu gostava dele, achava uma simpatia, mas o capítulo dele, assim, me emocionou muito. É incrível, a história de vida dele é incrível. E a capacidade dele de... livro. É isso. Porque eu até comecei a falar do Dada agora há pouco, isso porque aí você pensa, simpatia, bobagem, né? Eu lembrei do Ronaldinho Gaúcho. Esse bom humor, essa alegria, né? O Dada me falando, a gente lá na Globo, no corredor, indo que a gente ia entrar ao vivo no MGTV, no estúdio, nós dois, e ele no corredor me falou, Leila, eu não sou feliz, mas eu sou alegre, né? E falando da vida dele, quer dizer, uma pessoa que, não, nem vou falar isso, mas assim, a tragédia da morte da mãe dele e tudo. Então, a pessoa que foi para a FEBEM, foi interno, fugiu não sei quantas vezes, e depois virou meio que um símbolo de leveza, né?
E não é a leveza alienante, nem a leveza alienada. É a leveza de quem está se equilibrando numa corda bamba a vida inteira, mas se recusa a fazer um pacto com o azedume, com a amargura, se recusa a sair maltratando as pessoas porque está mal. Porque o que eu não aceito, Márcia, eu sou até meio radical com isso, o que eu não aceito é a pessoa que culpa os outros pela própria infelicidade e saia, é o que eu falo sempre, sai apresentando a fatura para os outros, né? Eu acho que quando a gente não está bem, a gente pede ajuda. Pede ajuda, vai para terapia, vai rezar, vai meditar, vai conversar com as amigas, vai tomar uma taça de vinho, vai fazer qualquer coisa, né? Mas agora, você não fazer nada e sair punindo os outros porque você não está gostando da vida que tem, né? Não dá, não dá. Grosseria eu acho imperdoável. O Dr. Forne, que eu entrevistei lá nos Estados Unidos, na Universidade Johns Hopkins, ele falava, eu não consigo imaginar nenhuma situação do dia a dia em que agir com grosseria seja a melhor opção, né? E a gente vai aceitando isso tudo. Acha que é normal ser grosseiro, acha que é normal ficar de cara ruim o tempo todo. Eu não tolero gente de cara ruim. Aí você vai falar, Leila, mas na pandemia você quer que a gente fique rindo? Não, não sou louca. Não é isso. Nem fora da pandemia, ninguém tem que ficar rindo o tempo todo, né? Mas é o que eu falo, entre a cara ruim e o sorriso, tem um meio termo. Esse meio termo a gente tem que dar conta dele, não tem que ficar rindo. Agora, tem pessoa que tem prazer de ficar de cara ruim. Eu não estou falando de pessoas que estão doentes, que estão com problema de saúde mental, emocional, não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa que, na média da vida, adora ostentar uma cara ruim, né? E sair dando patada nos outros. Então, não, gentileza não é frescura, civilidade não é bobagem, delicadeza não é mimimi, né? Se talvez a coisa mais importante da vida sejam as relações humanas, né? Como que você vai investir nas relações humanas aceitando grosseria, falta de respeito, mau humor crônico, né? Não dá. Então, e depois quer ter qualidade de vida, né? Eu acho que são variáveis muito importantes para a gente descartar, né? Adriana Batista está presente? Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Leila. Muito prazer, né? Sempre admirei seu trabalho. Obrigada. E a minha admiração por você aumentou muito mais ainda com essa maravilhosa leveza. Você pode ver que meu livro está todo separadinho aqui por cores, cada assunto. Ah, que delícia! Adoro o livro rabiscado e marcado. O meu está Os assim. meus são uma coisa. O meu tem todas as cores do arco-íris aqui, todo rabiscado. Eu só quero te dizer o seguinte, esse trabalho que você fez não só funciona como uma autoajuda, que foi a sua preocupação que você tinha dito no início, né? Mas, tirando a autoajuda, eu acho que eu colocaria ajuda, porque hoje é o que nós estamos precisando, tem muitas pessoas precisando de ajuda, né? Acho que todos nós, né? Claro que muito mais do que os outros. Mas... E esse jeito leve que você encontrou de nos ajudar, de alguma forma, vou dizer assim, por mim, esse livro seu casou com várias coisas que eu estava fazendo em mim, mudanças que eu estava já há tempo mudando, né, fazendo tratamentos. Então, assim, ele casou com um livro que eu li que chama Comunicação Não Violenta, não sei se você conhece. Da linha da Juliana Calderon? Não. A Juliana Calderon fala muito sobre isso, é muito interessante. Ele casou também, assim, com a questão do tratamento, assim, igual você falou, da terapia, né? E, assim, quando eu fechei esse livro, eu vou te dizer a verdade, eu senti uma transformação tão grande em mim,
Olha, que, assim, eu apliquei, cada dia eu pego um dos capítulos que estão separados e vou aplicando no meu dia a dia, sabe? Então, foi uma transformação muito bacana. Eu já presenteei a minha psicóloga e presenteei também a nutricionista que me acompanha, porque eu acho, igual você falou, eu fiz sem ser autoajuda, e o que é bom a gente tem que passar para frente, né? Tem que ser divulgado. Então, assim, foi a forma que você me ajudou ao fechar esse livro, que eu casei com tudo isso, né? O que realmente você me deu muitas respostas aqui nesse livro, que bom. sabe? E, assim, eu me senti na obrigação de passar isso para outros profissionais, o seu conhecimento, né, o seu trabalho, que eu acho que vai trazer mais leveza a outras pessoas através de outros profissionais. Então, eu tenho mesmo, assim, só que te agradecer, né, e aqui tem uma parte que eu achei muito bacana, que você fala a questão de temos de deixar de dramatizar a vida, né, embora nós estamos vivendo um drama muito real, né, muito pesado, e eu achei muito bacana que, quando eu li esse trechinho que eu vou recitar aqui, parar de dramatizar a vida é fazer um pacto com a leveza. O que significa? Além de administrar o otimismo e o pessimismo a nosso favor, aprender a rir ou se dar mais chance de rir. Então, essa parte ficou muito gravada, porque com essa questão da pandemia, eu acho que ela nos travou até de sorrir. Pelo sofrimento que traz, eu estou sorrindo, mas o outro está sofrendo, né? A gente sente até culpa, né? Quando você tem um momento de alegria, um momento que você está rindo ali, você pensa que tem alguma coisa errada porque o outro está sofrendo muito. Então, a questão, assim, nos foi tirado até o direito de sorrir, mas quando eu li esse trecho, parar de dramatizar e voltar a sorrir, eu até comentei isso com a nutricionista, que a gente faz umas terapias holísticas também, e eu falei assim, uma vantagem, uma gratidão foi muito bacana, que eu consegui voltar a sorrir, que eu sempre fui uma pessoa muito sorridente, sabe? E eu fiquei por um tempo, assim, um pouco travada nessa questão de liberar mesmo, sorrir mais, que eu sei que o sorriso faz muita falta na nossa vida, né? Então, não é o drama que nós estamos vivendo que nos vai impedir de sorrir para a vida, para o ambiente, para a nossa casa, para os amigos, porque eu acho que o sorriso, ele quebra muitas paredes, muitas coisas ruins que estão ao nosso redor. E esse trechinho aqui, assim, me marcou muito, sabe? Então, assim... eu fico feliz de saber, Deus Adriana. abençoa muito você, né? Amém, você também. O Espírito Santo mesmo, que também te iluminou muito, porque assim continua iluminando. como você, né, teve uma transformação aqui, a gente passa isso para os outros, né? Então, assim, foi uma delícia ler seu livro. Muito obrigada. Foi um prazer falar com você Fico também. super, super grata de você falar isso, e eu acho, como a gente tem mais gente aí para perguntar, mas só uma coisa que eu queria falar. O que você falou do sorriso, né? E se o não sorriso da gente fosse ajudar o outro que está sofrendo, talvez a gente até pudesse se privar de sorrir, né? Mas o nosso não sorriso não vai contribuir para isso, né? Então a gente não pode sentir culpa, eu acho, de ter momentos em que a gente está mais alegre, né? Às vezes é uma música que você ouve, que você se pega dançando ali na cozinha, né? Sim. Alguma coisa que te dá um momento de alegria. Você pensa, não, mas tem tanta gente sofrendo, mas eu ficar mais triste do que eu já estou, será que vai contribuir para diminuir o sofrimento do mundo? Não, né? Então, a gente vai aprendendo isso, e essa parte que você cita é da conversa que eu tive com os psicólogos portugueses, né, que eles dão treinamento para médicos, por exemplo, de CTIs infantis, de hospitais oncológicos, gente que pega barra pesada, né? Eles dão treinamento para essas pessoas sorrirem, né? Sim. E eles foram numa comunidade muito pobre em Açores, miserável, né? E eu lembro que a Helena, essa psicóloga, perguntou para uma senhora: tem muito tempo que a senhora não sorri?
e essa senhora falou, eu não lembro quando foi a última vez que eu sorri. Eu não lembro, eu não sei se eu já sorri, né? Uhum. Então, quando a gente se esquece de quando foi a última vez que a gente sorriu, né? Tá na hora da recalibragem. E falar de leveza agora, de sorriso, de tudo, eu acho que mais do que a gente sentir a leveza agora, que é um momento de um peso implacável, talvez nessa recalibragem, nessa avaliação que a gente tá fazendo agora, a gente consiga fazer escolhas que vão nos permitir ter vidas mais leves depois da travessia. No pós-guerra, que vai ser o pós-pandemia, né? Sim. E vai ser um mundo de pessoas enlutadas, marcadas, adoecidas, desempregadas, cicatrizando, todo tipo de sofrimento, né? E então vai ser um mundo que vai exigir muito de nós e paradoxalmente, vai ser um mundo tão pesado que talvez uma das coisas que ele exija de nós seja a leveza. Não a leveza bobinha, não a leveza da poliana, do jogo do contente, mas a leveza lúcida, a leveza possível, né? E aí, a gente está finalizando, falta só 5 minutos. Eu gostaria, assim, de aproveitar esses 5 minutos para Leila poder finalizar mesmo. Depois eu fico com medo de você sair meio na correria e não ter tempo de fazer esse. E pedir, né, que com certeza ficaram algumas questões sem responder, mas se a gente pode te encaminhar, ou se as pessoas também podem. Gratidão, Leila. Obrigada por tudo, viu? Eu Deus que te agradeço. abençoe. Isso que você falou aí enche minha alma. Grata. Nossa, bom demais, bom demais. Eu acho que é isso, Cristina, é um momento de nós pensarmos muito, né? Muito. Hoje eu gravei um comentáriozinho para o Instagram, a gente colocou agora mesmo, a agência que coloca, que nem postar coisa no Instagram, eu sei. Eu estava no Instagram, tinha séculos aí que eu descobri que existia uma coisa chamada direct. Tinha não sei quantas mensagens, 500, 600. Gente, mas ninguém me falou que tinha isso aqui. Falei lá na agência de palestra, vocês tinham que ter me avisado que existe direct, né? Sou um fracasso nesse mundo virtual. Mas eu... Obrigada por responder o meu. Oi? Obrigada por responder o meu. Ah, eu te respondi? Ainda bem! Agora não, agora eu já aprendi. Quando eu não respondo é porque eu não dou conta, né? Porque às vezes tem 300, 400 comentários ali, e aí eu respondo 150, 180, às vezes não dá tempo. Mas a gente postou agora mesmo, eu falando de uma expressão que está em desuso, que é não precisava, não é a expressão que está em desuso, é o que ela implica, né? A pessoa faz uma coisa que é além de fazer obrigação, quando você não se limita a ser correto só, a fazer só a sua obrigação. Então a pessoa te surpreende de uma forma positiva, você fala, gente, não precisava, né? É tão bom quando as pessoas fazem o que gera esse não precisava, né? Mas tudo isso a gente foi empurrando naquelas vidas pré-pandemia, vidas corridas, aceleradas, sem reflexão, né? Eu falo que a gente foi tirando a pontuação da vida. Nossas vidas não tinham mais vírgula, não tinha mais travessão, não tinha mais ponto final, foi emendando tudo, né? Virou um filme sem legenda e sem dublagem. E agora, com essa parada obrigatória, né? Para pensar, né? Como diz o Rossandro Klinger, meu amigo, nós fomos convocados pela vida, né? Estamos sendo convocados, intimados pela vida a pensar, né? Então, quem sabe a gente, não sei, redescobre as possibilidades de convivências mais afetuosas, de vidas com menos arrogância, menos azedume. Não é menos sofrimento. O sofrimento faz parte da condição humana. Sofrer, a gente vai sofrer sempre. Agora, o Alain de Botton fala uma coisa interessante, que
a gente tem que trocar a raiva, essas coisas mais negativas, pela melancolia. Ele fala, a melancolia é uma tristeza elegante, é uma tristeza nobre, né? Então, temperar a vida com melancolia, porque vai ter sempre motivo para nos entristecer, é o que ele fala. Sempre vai existir um fosso, uma lacuna, entre o que a gente espera da vida e o que a vida nos dá. Essa lacuna vai existir sempre, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com esse fosso entre as nossas expectativas e a nossa realidade, né? E eu acho que a coisa que mais nos nutre emocionalmente são esses relacionamentos pessoais, esses relacionamentos bons, né? É aquela amizade de infância, é aquele irmão que fala a mesma língua sua, são as pessoas. Nós andávamos muito distraídos com as coisas, né? Era o mundo das coisas, é o comprar, acumular, ostentar. E o que nutre a gente de verdade, na minha opinião, são as relações humanas. Então, quem sabe é a hora agora da gente pensar o que é bom para ter bons relacionamentos, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, né? E aí você vê, a gentileza não é bobagem, o senso de humor não é bobagem, né? A civilidade, a delicadeza, a capacidade de pensar no outro, né? A famosa empatia, a não mais famosa simpatia, né? Eu acho que tem um pacote de reflexões aí para a gente fazer agora. Eu acho que se a gente fizer essas reflexões, aí sim dá para ter esperança em dias melhores e pessoas melhores. Do contrário, não. E é o que eu falo, o ser humano é um mau aluno, né? Ele às vezes está com o professor, com a lição toda ali, ele não olha, não quer aprender, né? Mas, como diria minha amiga Cris Guerra, o problema não é ir ao fundo do poço, é ir e não aproveitar a viagem. Então, a vida nos deu esse poço extremamente fundo para a gente excursionar por ele nesse momento, que a gente saia com mais lucidez, com mais bondade, com mais generosidade, né? Que a gente saia mais capazes de prestar atenção no outro, porque chega de egotrip, chega de eu posso, eu quero, eu sou, eu mereço, né? Viver na primeira pessoa do singular é um exercício muito estéril, muito melancólico, eu acho. Se a gente conseguir trocar o pronome, eu acho que a gente já está no lucro. Que lindo, gente, que lindo. Muito obrigada, Leila. Eu que agradeço muito a essa tertúlia, a turma da tertúlia, todos que estão aqui, os não tertulianos, né, Tom? Mas que bom a gente poder fazer esse encontro e que vocês continuem lendo e falando sobre os livros aí, todos vocês, todas vocês, porque ai de nós sem eles os livros, né? Ai de nós sem a possibilidade dos livros, a vida dá uma reduzida na vida, né? Então, eu acho que livro, para mim, é o que eu sempre falei, livros, para mim, são parentes, são pessoas da família, né? Pessoas muito queridas. Então, fico muito feliz de vocês aí nesse exercício de amor aos livros. Continuem lendo e falando sobre os livros. Muito obrigada a todos. Cristina, obrigadíssima. Nossa, assim, você estava falando aí, só para a gente fechar, eu não posso deixar de falar isso, eu penso, pelo que eu já te conheço de um tempo, já de longa data, mas eu acho que para escrever esse livro, A Arte de Ser Leve, não tinha outra pessoa. Tinha que ser você, muito obrigada. Com tudo isso que você traz para a gente, com tudo isso que você é na vida, com toda a sua história, com essa pessoa maravilhosa, linda, leve, delicada que você é. Eu muito obrigada por você existir, por você estar perto da gente, por você compartilhar com a gente tudo isso que você escreve. Tá? Muito obrigada. Nós agradecemos muito a sua presença. E um beijo para a dona Noemi. Um beijo grande para a dona Noemi. Veja a hora de poder dar um beijo nela, dar um cheiro. Fala que quando a pandemia passar, se ela me chamar para tomar um cafezinho, eu vou. Vamos marcar. Vamos marcar. Muito obrigada por tudo. Beijo para todos, gente. Obrigada, Leila. Até a próxima. Até.
Gente, não saiam, hein? Não saiam, vamos ficar aqui conversando mais um pouquinho. Leila, você sabe sair da reunião? Saiu. Quer dizer, ela que tem o Jackson, né? Que auxilia ela. Ô, gente, mas então vamos falar um pouco mais do Tertúlia. A gente gosta sempre de ter um tempinho para apresentar as pessoas que estão participando do nosso projeto e falar um pouco do que é, né? Então, assim, o que é uma tertúlia, né? Uma tertúlia é uma reunião de pessoas para tertuliar sobre alguma coisa. Geralmente, é mais comum tertúlias para falar de livros. Então, e a gente fala o Tertúlia, né? Porque é o nosso projeto chamado Tertúlia de Betim, né? Que a gente já está no 8º ano e é graças a cada um que sempre puxa mais um. E a Edneia está levantando a mão no sentido verdadeiro. Liga o microfone aí, Edneia. Enquanto ela não liga, gente, então, eu vou... Oi, Eli. Oi. Só um minutinho. Eu queria ver se o pessoal que levantou a mão para falar ainda deseja falar ou a pergunta era para a Leila. E aí a gente combinou também de mandar no grupo. Esse eco aí. Edneia. Oi, beleza? Pode falar? Tá. Você é muito rápida. É porque ela falou a questão da leveza. Eu comecei a rir aqui sozinha, porque... Tá ruim o som. Emi, tá muito... Alô? Tá ouvindo? Não, eu tô ouvindo a Edneia bem. Tá, então eu vou continuar falando aqui. Eu também estou te ouvindo bem, vamos lá. Mas quando ela falou de leveza, eu fiquei rindo, porque a leveza está diretamente proporcional com a idade. A leveza da alma vai ficando mais leve e a leveza do corpo vai ficando mais pesada. Mas eu estou aprendendo a ter a minha alma um pouco mais leve, sabe? Porque quando você chega numa certa idade, você não quer saber você não quer briga com ninguém, você quer ficar tudo, o menos é mais. Então você quer menos amigos, menos roupas, menos balada, menos tudo, menos comida. Isso você vai aprendendo a dar valor nas pequenas coisas, nas coisas que você tem, menos consumo. Então você vai para mim está acontecendo isso. Quando eu tô, cada vez que eu fico mais, que eu atinjo uma idade mais elevada, eu fico mais leve, porque eu vou aprendo cada vez mais, né? A tratar melhor as pessoas, a pensar mais em mim do que nos outros. Então, eu acho que é por aí, essa leveza que ela falou, que não é essa leveza fabricada, né? É uma leveza que a gente tem mesmo, que a gente busca. A verdade é essa, a gente tem que aprender a buscar essa leveza. E a gente vai tentando, uma hora a gente consegue. É isso. Beijo. Gente, a Rosinete estava falando aqui. São microfones ligados. Acho que o meu microfone está com problema. Agora vai dar certo. Vocês estão me ouvindo? Deu certo? Tá não, Eni. Tá não, deu certo. Deu certo?
a Rosinete estava falando que as pessoas que se inscreveram, se a pergunta for para a Leila, a gente pode encaminhar para ela e ver com ela se ela pode fazer a gentileza de responder. E se for alguma questão que queira colocar sobre o livro para a gente discutir, a gente segue a ordem lá. Alguém está lá na lista e gostaria de falar? Pode mandar a pergunta por e-mail que a gente manda para ela também. Jéssica Sattler, estava na lista, ainda está presente, deseja falar? Vandercy? Coloca a Érica também. Vandercy, Érica e Glauciberi, são essas pessoas que estavam na lista. Já sou eu? Sim. Agora, a Jéssica não está, né? Vandercy. Isso mesmo. Pode falar, Wanda. Oi, eu queria falar, né, com ela presente, porque eu acho importante ela ter um feedback do livro, mas é um livro, assim, né, que me fez refletir várias coisas. É um livro que se faz, né, que puxa a reflexão de várias coisas na vida de um ser humano, de pessoas que vivem do azedume, pessoas que vivem a vida, já aprendeu a viver a vida mais leve, pessoas que teve perda na vida e está reaprendendo a viver leve. E recordei muito da minha mãe, que sempre levou a vida com muita leveza, e agora que eu não a tenho, eu pude perceber isso, o quanto que ela era uma pessoa leve, e o quanto que, de uma certa forma, eu errei com ela, exigindo dela o que ela não podia dar, mas ela podia me ensinar com a leveza dela. Então, assim, foram várias reflexões, que foi a questão do consumismo, a questão de ter menos e ser grata pelo aquilo que eu já tenho. Outro dia, exercitar mais essa questão de gentileza. As pessoas não estão acostumadas com a gentileza, que eu pude perceber isso, as pessoas não estão acostumadas com as pessoas gentis, igual fala no livro. Se você tem uma atitude de gentileza, a pessoa logo desconfia. E eu pude constatar isso esses dias, lavando a minha garagem aqui, eu fui exercitar um pouco para ver o que acontecia. Foi mesmo um exercício. Passando pessoas na rua, pessoas que eu não conheço, eu mexi com as pessoas, eu as cumprimentei, e elas me olharam com um olhar estranho, de estranheza. Eu disse, gente, era só um cumprimento, né? Boa tarde, olá. E as pessoas me olharam estranhamente. Eu disse, gente, realmente a gentileza não faz parte mais, né? Nem do vocabulário, nem do dicionário, nem da vida das pessoas. A gente tem realmente que exercitar mais essa questão da gentileza. De cumprimentar um estranho que está na rua, no ponto do ônibus, né, dentro do ônibus, e buscar relacionar mais essa questão de tratar o outro bem, aqui no livro fala também, de pelo menos facilitar a vida do outro, né, que seja dentro de casa, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos em geral. Para mim, esse livro foi, assim, um puxão de orelha em vários sentidos, um puxão de reflexões, vários tipos de reflexões, e um aprendizado muito grande de várias outras questões. Então, assim, sou muito grata por ter, né, por Belendia, não sei quem que escolheu esse livro, de estar colocando esse livro no grupo de leitura, e de ter a oportunidade, de ter tido a oportunidade de lê-lo, mesmo tendo tantos outros afazeres para cumprir, ter parado para poder ler esse livro, e o quanto que foi útil para mim, para a minha vida. Obrigada. A próxima é a Érica. Érica, isso. Boa noite.
A minha pergunta, né, seria uma pergunta, porque eu vejo que as atitudes individuais, elas têm muito valor, né? O livro descreve muitas atitudes de pessoas. Eu sou socióloga de formação e estou fazendo filosofia atualmente. E eu me lembrei de um sociólogo chamado Zygmunt Bauer, polonês, que ele diz que a sociedade moderna, atualmente, o normal é ter relações superficiais, né? O normal é estar sempre consumindo. Então, você é cada vez mais superficial nas suas relações, mas você tem desejos de consumo, uma vez saciado o desejo daquele consumo, vem um novo desejo, um novo consumo. E assim a gente vai sendo uma sociedade de indivíduos em que o ter é o sinônimo da felicidade, né? Quando a Leila fala sobre sentimentos como simpatia, empatia, gentileza, e com a convivência, isso exige profundidade. E eu acho que é por isso que as pessoas têm estranhamento, né? E a minha pergunta seria essa: esse movimento que se faz em busca da leveza, em busca de relações mais profundas, ela não seria uma cultura de resistência? Não seria uma contracultura? Porque ela vai contra a ideologia que vivemos da sociedade moderna, que o Baumer chama de uma sociedade líquida, uma sociedade superficial, onde o que é valorizado é somente o ter e nunca o ser. Eu finalizo, gente. Mais alguém? Rosinete, como que tá? Glaucimere está presente? Não. Raquel? Oi, boa noite. Tudo bem? Então, escuta, essas perguntas aí, elas estão sendo gravadas agora ou eu posso escrever assim no e-mail? Não entendi, desculpa. Está sendo gravada, mas você pode mandar por e-mail também depois. Ah, tá. Primeiro, boa noite a todos. É a primeira vez que eu participo do Tertúlia, né? E eu achei muito interessante esse livro aí da Leila Ferreira, porque, tipo assim, primeiro que fazia muito tempo que eu não lia um livro daquele formato lá, sabe? Eu achei muito bacana, né, a escolha do livro, né? Porque foge muito de histórias, né? Foge muito de livro de história. Parece muito uns livros de Zueni Ventura, Luiz Fernando Veríssimo, grandes cronistas por aí. Eu achei muito bacana a escolha. Parabéns quem escolheu. Segunda coisa, eu achei muito bacana o que a Leila falou sobre a questão de livro de autoajuda, porque é igual Freud falou uma vez. Freud falou o seguinte, que a felicidade não existe uma receita pronta para a felicidade, que cada um tem que procurar seu próprio caminho para achar a sua felicidade, né? Então, o que a Leila Ferreira falou é bem interessante, porque tem muito livro de autoajuda por aí que fala, deu certo comigo, que muitas vezes não vai dar certo com você, por exemplo, não dá certo com outra pessoa. Às vezes depende muito da personalidade de cada um, né? Que a personalidade que é uma coisa que é formada desde a infância, né? E realmente, essa questão aí da gentileza, né, de agradecer, né, é uma coisa assim que está, infelizmente, em extinção mesmo. Tipo, quando eu estudava no Amélia, eu sempre chegava, né, falava, com licença, por favor, e tal. Teve gente da minha turma que achou muito estranho eu chegar e fazer dessa maneira. Tinha gente que até ria e tal, né, mas é porque é uma coisa que realmente está, ultimamente, em extinção mesmo, né. Agora, em relação a essa questão do cancelamento, né, que aumentou muito essa questão do mau humor, da grosseria, eu acho que é uma coisa que já estava dentro das pessoas, né, e às vezes a pessoa não falava na sua cara por questão de educar, por dois motivos, ou questão de falsidade ou questão de educação, né. Aí o que acontece? Como as coisas hoje em dia é tudo online, né, aí hoje em dia a pessoa pode falar, né, pode
de certa forma, ter atitudes homofóbicas e racistas, né? Que às vezes a pessoa fala assim, qualquer coisa pode se esconder atrás daquele negócio. Não, não foi bem isso que eu quis dizer. Esse negócio está muito fora de contexto, né? Hoje em dia tá muito na moda esse lance aí de falar, por exemplo, fazer uma piadinha, por exemplo, de humor negro, né? E as pessoas, e a pessoa, na hora, quando vai questionar a pessoa, colocar ela contra a parede, assim, contra a parede, falar assim, não, esse negócio aí tá fora de contexto, né? Então, na verdade, eu acho que esse lance aí do cancelamento, né, o aumento de ataques racistas, homofóbicos, xenofóbicos, principalmente quando o assunto é questão de política e religião, eu acho que era uma coisa que já estava enraizada dentro da pessoa e às vezes a pessoa não falava, né? Não demonstrava assim, né? Aí a gente só realmente conheceu quem eram as pessoas, né? Foi agora nessa pandemia, né? Porque a gente pode escrever o que quiser aí, né? E ninguém vai poder me condenar, né? Porque eu não fui agressiva, eu não gritei com a pessoa, né? E Raquel, obrigada. Gente, como que está a lista? Eu queria garantir que todos tivessem momento, né, para falar. Ô, Cris, a próxima é Rosa Delgado, depois o Tom se inscreveu para falar também, o Tom de Araxá. A Márcia está com a mão levantada ainda? Eu não estou vendo. Você quer falar novamente, Márcia? Então tá, é só para garantir aqui, tá bom? Uhum. Ok. Rosa? Estava aguardando que talvez a Márcia quisesse falar. Márcia, não quer falar? Não? Que prazer rever você. Há quanto tempo? Gente, eu só quero destacar, assim, tem muitas coisas do livro realmente que a gente dá vontade de ir destacando e de guardar e de ler nos momentos mais oportunos. Quisera eu que nossa memória fosse suficiente para armazenar muitas das frases que foram faladas, muitas das reflexões, para a gente puxar na nossa memória na hora que a gente mais precisar. Mas eu separei uma aqui que eu amo o jeito que a Leila escreve, acho que não tem ninguém que não goste, né? Do jeito que ela escreve, do jeito que ela fala. E aqui, né, quando ela cita a Rosiana Murray, então eu só queria lembrar isso que eu achei ótimo. A gentileza e a delicadeza envolvem questões muito profundas e dissolvem nós antigos e difíceis. Então, assim, eu me parei, né, nessa coisa que a Leila citou, da Rosiana Murray, né, nessa frase, e pensando assim, que nós antigos e difíceis, nós dissolvemos, né, que estão profundos lá dentro da gente e que a gente dissolve. Então, assim, é só para uma reflexão. E aí ela continua, Rosiana Murray, que a Leila perguntou para ela, como alimentar o jardim das delicadezas? E ela responde, estique o braço para os lados, para cima, para baixo. É nessa área que você deve atuar. Crie harmonia e beleza no seu entorno. Então, assim, e aí eu fui lendo o livro e pensando o tanto que é necessário nós exercitarmos o respirar. Quando a gente está, às vezes, muito tenso, muito preocupado, ou quando a gente está conversando com uma pessoa agressiva, que não consegue, né, ter um diálogo de forma mais, não consegue expressar o que ela está querendo dizer de forma mais tranquila. E aí, como que é necessário nós exercitarmos o respirar, para a gente poder não se deixar levar como a Denise Fraga, né, que não ser bobo, mas também não ser agressivo. Então, a gente impor o que a gente tem para falar, mas com delicadeza, que aí a gente desarma, e isso é difícil às vezes. Então, só isso, tá? E dizer que foi muito gostoso, porque foi um encontro, assim, virtual, mas que eu pude rever muita gente por aqui. E parabenizar vocês, viu, pela escolha do livro, pelo convite da Leila, né, porque fizeram a Leila, que eu acho que não tinha escolha melhor para começar.
Tom. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, eu tenho um compromisso agora, uma reunião online, e estou muito feliz, assim, de ter participado desse encontro. Sobre o livro, né, A Arte de Ser Leve, eu acho que o que mais se destaca nele, mesmo ele contando fatos, né, narrando algumas entrevistas também, né, é que ela é muito verdadeira. E se vocês tiverem a oportunidade depois de ler um romance dela, que é O Amor que Sinto Agora, mesmo sendo um romance, a Leila fala que é 95% verdade. Então, acho que o diferencial na escrita da Leila é a verdade que ela coloca, né? Pegando o ganchinho que a Raquel falou sobre hoje, a gente, às vezes, tem essa coisa de expandir os nossos sentimentos. Na verdade, é assim, todos nós temos todos os sentimentos. O amor, a raiva, a inveja. E depende de como a gente sintoniza, né? O que acontece é que muitas vezes não somos nós os responsáveis por sintonizar esse sentimento. Às vezes é o outro que faz a sintonia e aí a inveja fica mais alta, o amor fica mais baixo. Mas um livro como A Arte de Ser Leve ajuda a equalizar esse sentimento. E mais que equalizar, ele consegue dar mais som aos bons sentimentos. Então, é com gratidão que eu me despeço de vocês. Estou muito feliz por ter participado. Peço desculpa por ter invadido esse grupo de vocês aqui, mas porque a Leila é uma pessoa queridíssima, e logo que eu vi que ela ia participar do Tertúlia, eu já me inscrevi. E é isso, sabe? Gratidão. A gente vai se encontrando virtualmente, fisicamente ou espiritualmente para isso. Muito obrigado. Tom, segue a gente, curte lá, segue a gente e participa conosco nos próximos encontros, tá? Mesmo daí de Araxá, enquanto está acontecendo lá. Será um prazer. Vai ser um prazer. Muito obrigada pela sua participação. Será um prazer enorme. Tá? Muito obrigada, Tom. Obrigado a todos. Boa noite. Gente, não tem mais perguntas? Não tem mais alguns comentários? Então, eu fiz algumas anotações aqui, sabe, dos comentários, e quando a leveza se torna obrigação, já não tem o mesmo sentido. Aí me fez lembrar de uma passagem do livro em que ela fala das escolhas que às vezes a gente escolhe, né? Assim, a gente não. A gentileza escolhida, eu não sei como que chama o capítulo, mas é onde ela fala do racismo. Não sei se vocês estão lembrando dessa parte, mas que às vezes as pessoas escolhem com quem ser gentis, né? E a gente conhece muita gente assim também, a gente convive com pessoas assim também, né? Que são gentis, mas com aquelas pessoas eleitas por ela, né? Que merecem a sua gentileza, né? Por onde que passa isso. Que ela fala das dificuldades da vida também com leveza, acho que é uma forma também, né, quando se escolhe a leveza, quando se consegue, como a Silvana até estava falando aqui, que é difícil a gente, deixa eu voltar aqui o comentário da Silvana, é sempre bom manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Essa é realmente uma das melhores escolhas, né? Não é fácil, né? Mas é preciso. O livro não é receita, mas nos dá boas receitas de ver a vida com mais leveza em muitas coisas na vida. Então, acho que a experiência, né, a escolha também do tema leveza na literatura passou por isso também, né? Que nos dá, para nos trazer esses momentos de respiro, esses momentos de fôlego, né, como se fosse, eu falo que tem sido uma boia, né, como se a gente estivesse afundando, você pega uma boia para você dar uma respirada, e os livros, a literatura tem sido essa boia, né, essa boia na vida durante esse período de pandemia. Então, que a leveza, que o tema que a gente está tratando esse ano, a nossa expectativa é que nos sejam boias,
né, que nos façam sair para esse fôlego, né, como se estivéssemos mesmo afogando e ter esse respiro, que é essa que a literatura, isso que a literatura tem proporcionado a muita gente. Eu acredito que nós, tertulianos, também temos passado, né, passamos o ano passado lendo aqueles 8 livros, e nos encontrando uma vez por mês, e que esse momento tem feito isso para a gente, né, esse momento dos nossos encontros e das nossas leituras. Então, a escolha do tema foi com essa intenção mesmo, né, de sermos boia. E esse momento hoje com a Leila foi uma grande boia, né, assim, pelo que eu estou vendo aqui dos comentários e que vocês estão deixando registrado. Bom, Eni, tá aí? Estou aqui. Gostaria que você... Presente, Eni presente. Eu não sei qual as suas considerações, se você tem alguns eu quero falar também, assim, de um projeto que a gente está... já está mais que um casamento, né, Cristina, que a gente está... já passou a crise dos 7 anos. Já, e a crise foi com a pandemia, né, a crise dos 7 anos do Tertúlia, desse casamento com os tertulianos, que estão aqui sempre trazendo mais um, né, e um mais um é sempre mais que 2, e a gente tem feito o projeto sempre com essa força, né, a equipe, às vezes, tem reduzido, mas a gente tem voluntários, a gente tem uma rede de contatos boa, e a gente vai fazendo da melhor maneira, né? E quando a gente foi pensar no tema desse ano, a gente fez, assim, algumas reuniões, e nós pensamos, porque eu sou, assim, daqueles livros mais melancólicos, mais densos, Grande Sertão Veredas, né, que eu coloquei, então, assim, esses livros, e aí nós chegamos com essa proposta, gente, vamos dar um mergulho leve, vamos fazer, e o primeiro livro que a gente já sabia era A Arte de Ser Leve, ponto. Esse livro vai abrir o nosso projeto 2021, e nós vamos trazer a Leila, pronto, isso estava decidido, e aí nós fomos para aquelas outras ideias nossas de manter livros best-seller, livros clássicos, né, que vocês vão encontrar, livros de crônicas, de poesias, betinense. Então, a gente vai procurar manter isso, e a gente sente muito pela a falta desses encontros presenciais, porque a gente acha que o projeto é muito desse contato, né, de comer o livro, né, de abraçar o livro. Então, são metáforas que se tornam verdades, porque a gente abraça as pessoas, encontra as pessoas, e o grupo de WhatsApp também tem apoiado muitas discussões, e a gente tem gravado e deixado lá no YouTube, e a gente está precisando muito de 100 seguidores lá no YouTube, para a gente poder ter mais recursos lá também. Então, divulguem o link para você, nas suas redes sociais, peçam para curtir, pode falar o motivo, que é um projeto e que a gente precisa atingir os 6 seguidores, são todas questões que as redes sociais a gente vai aprendendo. Para hoje, a gente queria tentar um recurso que foi falado que funcionaria melhor para a gente controlar, porque a gente tem medo dessas invasões pornográficas, né, que tem acontecido nas lives, mas graças a Deus no nosso só gente que gosta de ler, só gente bacana, até hoje não teve nada disso não, mas a gente queria uma organização melhor, um controle melhor, mas não deu muito certo, mas a gente vai continuar, porque a gente está aprendendo junto com vocês, né, e essas sugestões que vocês nos dão vai só aumentando a qualidade, eu acho, do projeto, e dando vida, né, porque a gente sabe que manter projetos de leitura, hoje a gente teve a Leila, e a gente conseguiu muita visibilidade, então, assim, e assim, a gente conseguir trazer e manter, né, agora nós estamos com mais ou menos 30 pessoas, eu acho, aqui, discutindo literatura por gosto, né, e levando isso, porque, como eu falei ali
no chat, você forma a sua biblioteca pessoal, seja no Kindle, seja em PDF, e você vai espalhando leitura por aí, né? E quando você tem um livro físico, para quem gosta, ele está ali na sua estante, você lê um trechinho numa reunião sua, com os amigos, bebendo um vinho, você fala, gente, eu li um livro aqui, eu vou buscar ali. Então, assim, é uma das nossas... Porque a gente sabe que simplesmente carregar um livro, mostrar o livro, simplesmente assim, já traz leitores para a vida, para tudo. Então, e aí o próximo livro que a gente vai ler, Um Teto para Dois, a gente buscou, né, Cristina, trazer esses livros que são leves, mas que têm uma mensagem muito profunda. É essa a nossa ideia, né? Eu já tinha lido um pouco do livro da Leila, Cristina também, porque ela é uma pessoa que a gente acompanha, então a gente queria mesmo essa leveza que não é polianesca, né? Vamos falar assim, né? Uma coisa boba, não. É uma leveza, como uma colega coloca aqui no grupo, a Vandercy, que é uma decisão de ser leve, né? Então, assim, na pandemia, se você decide ser leve, não é que você vai ser omisso, sem consciência, mas você toma decisões de leveza. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento, e como uma outra colega falou, do livro como uma coisa de saúde, né? Existe, é sério isso, né? O livro, a leitura, ele é um componente, e a gente viu nessa pandemia que sem a cultura, muita coisa não teria suportado, muita gente não teria suportado. Tem gente levantada a mãozinha, depois a Rosinete vai falar um pouquinho, né, Rosinete, sobre a organização e como nós vamos... Saiu a Júlia, eu queria agradecer a presença, porque é a primeira vez que ela está participando do grupo. Eu queria até que a gente se apresentasse, os novatos, se eles quiserem. Na hora que eu fui falar, ela saiu. Mas acho que ela só desligou a câmera, não? Ou saiu mesmo? Saiu mesmo, ela avisou aqui que ia sair. Ah, tá. Mas, assim, muita gente nova, isso é muito bom para a gente. Tem quem que levantou a mão? Wanda? Senão eu faço igual a Rosa, não posso ver o microfone. Né, Rosa? Vai lá, Wanda, pode falar. A Wanda já abaixou a mão. Posso falar também, que eu estou muito feliz de ter reiniciado o projeto. A gente está sentindo falta disso. De reencontrar, de ver as carinhas velhas, as carinhas novas, matar saudade. E de praticar mesmo, né, o que a gente está lendo. E agora tem que pôr em prática o que a gente leu, né? Não, mas como se diz a Leila, vamos tirar o tem que, né? Tem que, né? Vamos colocar de outra forma, então. A gente necessita cambiar os pensamentos. Isso. Eu queria também comentar, falar sobre eu tinha anotado os comentários aqui do lado, Eni, mas também tinha anotado da fala da Didi, da Wanda e da Érica, né, que elas começaram a falar. Didi, super concordo com você, sabe? Eu acho, assim, que a gente tem essas fases. É claro, o Tom até tinha falado que a gente, para ser gentil, tem que voltar a ser criança, fazer né, mesmo, claro, não é infantilizado, né, nem é mimimi, né, como diz a Leila, mas eu acho que isso, a maturidade também vai fazendo isso com a gente, né? Eu queria falar só sobre isso, sobre o seu comentário, da Vandinha também, né? Ela fala desses nossos gestos, do gesto da gentileza, como que muitas vezes é visto, né? Mas causa um espanto. A gente está vivendo num mundo hostil. Cristina. Oi? É porque quando a gente é jovem, a gente tem uma volúpia, né? A gente quer tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. E depois você vai amadurecendo, você vai deixando para trás os seus fardos. Você não vai ficar carregando o mundo nas costas mais. Então, é nesse sentido que eu falo, sabe? Você vai selecionando, isso é legal.
É uma pena que às vezes demora muito, né? Mas chega no Muito tempo certo, né? A gente É vai no tentando. tempo certo. E se a gente quer fazer, né, quer que o mundo seja mais leve, mais gentil, mais delicado, que essas coisas prevaleçam, acho que se a gente consegue fazer isso com quem está do nosso lado, já é um grande passo, né? Já é um grande passo, porque é aquela questão que eu estava falando da escolha, né? Escolher ser gentil com minha equipe de trabalho, escolho ser gentil somente em casa, escolho ser gentil. Então, não, você escolhe ser gentil, e se você conseguir fazer isso com as pessoas que moram com você, com as pessoas que estão ao seu lado, já é um grande passo, né? Então, era isso, e também a fala da Érica também muito coesa, muito certa, muito certeira, né? Vandinha, quando você fala, né, que você cumprimenta as pessoas realmente se assustam, né? As pessoas não estão acostumadas. A gente gosta de gentileza, mas a gente tem vivido, não é que as pessoas não gostam de ser bem tratadas, elas ainda causam estranheza, né? A gente tem alguns preconceitos. É isso, desculpa, Eni, eu comecei te interrompendo para falar com a Júlia, e Júlia também fez comentários excelentes aqui, e infelizmente ela saiu da sala antes, tá? Gente, eu quero muito ouvir quem participou hoje pela primeira vez. Se algum quiser falar, né, como que chegou até aqui, por quê, quiser falar um pouquinho. É muito importante a gente ouvir, né, esses que chegaram hoje. Posso falar? Pode, Jaqueline, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui. Estou muito feliz. Gostei muito do livro da Leila. E assim, me ensinou muitas coisas. Eu acho que essa questão da leveza, da gentileza, é um exercício, assim, é uma aprendizagem que a gente vai se aprimorando a cada dia, nos diferentes contextos. Então, me ensinou, assim, muitas coisas. Quando ela fala não somente da questão da gentileza, mas essa busca incessante, né, muitas vezes, nossa, pela felicidade, achar que quanto mais conquistarmos essa cultura aí do consumismo, quanto mais conquistarmos, mais felizes seremos, e aí a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes as pessoas compram, consomem, para quê? Para buscarem, na verdade, elas estão buscando a felicidade, né? Então, quando ela fala lá que às vezes temos o melhor e nem percebemos, por quê? Porque nós queremos sempre inalcançável. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, às vezes com a casa, com a família. Então, isso me ensina a valorizar as pessoas que estão mais próximas a mim, sabe? A valorizar tudo que está à minha volta. E ser grata também, ter gratidão, saber que todo mundo é importante, todo mundo tem sua importância, todos têm suas limitações, então é importante a gente enxergar isso. Então, eu gostei muito desse livro. Eu não sou de Betim, mas como que eu cheguei, né, ao Tertúlia? Foi através de um amigo meu que trabalha em Betim, o Marciano. Ele comentou comigo sobre esse encontro, e aí eu me interessei. Falei, não, achei interessante, estou gostando muito, estou muito feliz, vocês estão de parabéns, e eu espero continuar. Muito obrigada. Mais alguém, gente, que entrou hoje, gostaria de falar para nós? Eni? Sim. Eu posso passar esse link para o pessoal para outras pessoas, assim, que não é de Betim, assim, eu falo, por exemplo, eu faço parte de além do Tertúlia, agora eu estou fazendo parte de um outro grupo de leitura, né? Aí acaba que eu tenho contato com algumas pessoas do país todo, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, aí posso passar também? Raquel,
a gente divulga, né, o link para fazer inscrição, para a gente ter esse controle. A gente até colocou aqui no chat, né, para fazer essa inscrição, e também depois a gente pode te enviar para e-mail para você divulgar para os seus colegas. Gente, a gente que vai continuar, né, nos próximos encontros, espero que vocês continuem, a gente controla a presença, porque depois a gente vai fornecer o certificado no final do ano para aqueles que participaram, para aqueles que mediaram. Então, assim, por isso que a gente gosta que faz a inscrição pelo e-mail, porque é onde a gente controla, mas não é fechado a você participar só de um, igual hoje muita gente quis participar, mas no próximo talvez estejamos só nós que somos inscritos. Então, assim, mas é esse o controle que a gente vai fazer. E, enquanto for online, a gente vai tentar melhorar mais o uso da plataforma, e a gente conta, né, agradece a todos e todas, e conta que vocês vão divulgar o nosso projeto, que vocês vão tentar levar mais seguidores para o nosso YouTube, para a gente conseguir uns recursos lá também. Aqui a gente já consegue gravar, né, consegue alguns recursos, mas a gente precisa de estar lá, porque a gravação vai para lá. E quando a gente faz, o Instagram está bombando, né? Quando a gente faz live no Instagram, só as 2 pessoas que podem falar, as outras ficam só no chat. Então, a gente prefere fazer em formato de reunião, por isso que a gente faz aqui. Mostra a sua carinha, Anny. Toda hora você fica escondida. É que a minha internet está tão ruim que tá... Na hora que eu ligo a câmera, acho que fica pesado, mas eu adoro uma câmera. Então, eu acho que eu gostei muito da participação, gostei muito, a Leila é sempre muito agradável, e no mais, agradecer mesmo. Cristina, você quer também falar alguma coisa? Rosinete? Didi levantou a mão? Não? Eu quero agradecer, né, a presença de todos, que vocês, os novos tertulianos, sejam muito bem-vindos. Eu estou amando as discussões não, né? Quando falo discussão, dá a impressão de briga, né? Estou amando as postagens lá no grupo, sabe? Inclusive, estava comentando que eu estou achando tão profundas, tão, assim, num nível muito elevado, estou gostando muito. A gente vê, com esses 8 anos, né, o amadurecimento de quem está com a gente. Nosso amadurecimento enquanto leitor, né? Isso é muito bom, muito gratificante. E é isso, tá? Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu espero em breve poder fazer nossos encontros presenciais. Se Deus quiser, às vezes no segundo semestre a gente já consegue isso, né? Obrigada. Só isso. Gente, então, procurem adquirir o próximo livro, Um Teto para Dois, na última quarta-feira do mês que vem. Estaremos aqui, se Deus quiser e Ele quer, e sempre de 19 às 21 horas, tá? E quando voltar presencialmente, a gente faz um pouquinho mais cedo para ter aquele lanchinho. Eu fico imaginando hoje com a Leila como que seria maravilhoso esse lanche, porque ela... Fala de comida o tempo todo. No livro ela fala de lanches maravilhosos, então eu acho que seriam lanches espetaculares. E aí a gente se encontra, então, no próximo. Se mais alguém tiver alguma dúvida sobre a organização e sobre a realização do Tertúlia, pode falar que a gente ainda tem uns minutinhos. Não? Então, a gente vai encerrar com muita gratidão pelas palavras de todo mundo que participou, pelos ouvidos, pelos olhos que nos assistiram, e eu espero que a gente continue se encontrando. Com certeza. Agradecemos também. Um abraço. Obrigada, um abraço. Abraço, gente. Tchau. Boa noite, até o próximo, abraço. até qualquer momento. Beijinho para todos. Beijo. Tchau.